Comentar com vocês, torcedores e torcedores do Botafogo, sobre a absurda contratação do Luiz Henrique, né, por parte do Glorioso, desse tipo de contratação que realmente faz a gente pensar o que é hoje este momento do futebol brasileiro, né? Valores assim colossais, inimagináveis há algum tempo para serem praticados aqui no nosso futebol. E eu digo muito mais, eu digo que também é um tipo de contratação que se encaixa muito naquilo que todo mundo imaginava que seria a SAF do Botafogo, né? Quando ela chega aí ao Glorioso, muita gente supunha, muita gente imaginava que grandes contratações aconteceriam, elas apareceriam, elas dariam o tom do que seriam alguns dos negócios envolvendo futebol aqui no Brasil, né? Eu digo para você que custou muito para que esse tipo de contratação acontecesse, algumas grandes contratações apareceram, mas a gente está falando de jogadores ali, por exemplo, jogadores, alguns veteranos, né? Alguns jogadores que eram oportunidade de mercado, alguns jogadores que se destacavam, embora fossem apostas em alguns mercados, né? Então essas eram basicamente as contratações que aconteciam, né? O que a gente está vendo agora é algo completamente diferente, né? Algo assim, é o jogador, né? Luiz Henrique é um jogador, vejam, que hoje seria titular no Botafogo, no Flamengo, vai ser titular no Botafogo, no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, em qualquer equipe ele cairia muito bem, né? Impressionante, na minha opinião, essa contratação. Isso mostra que, de fato, pela primeira vez, né, o John Textor, ele tem o olhar, direciona o olhar para o Botafogo, né, que é um olhar que valoriza muito mais o Botafogo do que propriamente os outros clubes, né, que são SAFs aí pelo mundo, né. Então, para mim, de fato, foi muito, 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 muito assustadora essa contratação. E o que vai acontecer com o Botafogo agora? Vai acontecer, o Botafogo começa a ganhar ali um perfil aí de equipe muito mais protagonista aqui no contexto do futebol brasileiro, né? Destacar um pouquinho aqui, Luiz Henrique, antes disso, falar que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta importante aqui para o meu trabalho. Mas além disso, é uma casa de aposta que é importante porque é muito confiável, porque trata de fato os seus consumidores com muito respeito. É uma gigante que trata bem aqueles que são meros consumidores, né, digamos assim, né? Se você curte uma aposta esportiva, aposte pela gigante, a gigante que trata você muito bem, que não suspende mercados em acréscimos de jogos, né? É uma gigante que entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos, não fica te enrolando. Realmente, a 1xBet nesse sentido, ela é muito diferenciada, né? Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar lá na 1xBet. Mas também coloque o código promocional 1xJosa, que é muito importante para notificar por que você chegou lá na casa de aposta e também para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira. De quebra, vamos se ligar nesses jogos aí que vão acontecer amanhã. Olha só que interessante. Você pode anota tudo direitinho, que são jogos bem legais, que vai ter muito dinheiro envolvido, que você pode, descarte os outros. Pense nesses jogos aí como jogos em que você pode ganhar uma grana. Olha que interessante, Las Palmas contra Real, é jogo que vai ter gol, né? Las Palmas contra Real Madrid, Barcelona contra Villarreal, também é um jogo, né? Villarreal tá não tá num momento muito bom, né? O Barça tá num momento de muito questionamento, acho que é jogo em que o Barça deve vencer essa partida aí, né? Internacional contra Ipiranga, né? O Inter tá se armando muito direitinho, a despeito de ser início de temporada, o time tá muito ajustadinho, a gente já percebe. Para mim, Inter ganha. Cruzeiro contra o Atlético, jogo muito complicado, tá, gente? Eu iria aí no mínimo 2 gols nessa partida. São Paulo contra Portuguesa e Desporto, eu iria no tricolor do Morumbi. E São Bernardo contra Corinthians. Eu diria para você, São Bernardo contra Corinthians, eu colocaria no máximo aí 1 gol no primeiro tempo desse jogo, tá? Então, Las Palmas contra Real, Barcelona contra Villarreal, né? Internacional contra Ipiranga, Cruzeiro contra Atlético Clube, né? São Paulo contra Portuguesa e o São Bernardo contra Corinthians. Esses são os jogos aí que eu deixo para você, a dica para você fazer uma aposta. Bom, Luiz Henrique, gente, está com 23 anos de idade, uma criança, um garoto ainda, mal saiu no futebol brasileiro, um dos melhores jogadores, na minha opinião, mas um dos melhores mesmo, assim, que saíram de Xerém, um dos melhores. É um jogador alto, forte, né? Um jogador muito rápido, atribui velocidade com qualidade, tem drible em velocidade de muita qualidade, também consegue praticar alguns dribles curtos com muita eficiência à frente de fortes linhas de marcação que protegem a área dos adversários. Um jogador realmente interessante que pode atuar pelo setor
direito, praticamente atua como se fosse um ponta ali pelo setor direito, né? Consegue gerar profundidade, porque ele é muito driblador, então ele gera profundidade, mas também o Luiz Henrique, quando ele está naquele setor, ele consegue fazer o trabalho de meio campista, né? É um jogador que se colocado também no lado esquerdo, consegue também entregar bastante, aí sim, muita profundidade para a equipe. Ele consegue também trabalhar de vez em quando em diagonal, né? É quando um jogador é muito habilidoso e faz esse facão aí, ele gera muitas variações, né? Porque ele mexe completamente com a marcação, com os defensores, com o posicionamento dos defensores e também com o posicionamento dos seus companheiros que estão atacando os espaços, né? Seja pelo lado do campo, seja também por dentro. Então, esse facão é interessante quando o jogador faz esse facão para o lado, por exemplo, direito, né? Então, ele permite, por exemplo, que alguns jogadores que estejam nesse lado direito tentem centralizar. Olha como você deixa uma confusa ali os zagueiros adversários, né? O Luiz Henrique é um jogador que consegue proporcionar muito bem esse tipo de ação também. É um jogador que tem uma finalização que acho que precisa ser um pouco mais cuidadosa, tá? Ele é muito, muito, muito habilidoso. É a referência da habilidade, né? Então, até em virtude disso, acho que o Luiz Henrique precisa se comprometer um pouquinho mais com o foco na hora de finalizar. Porque ele consegue marcar gols fantásticos, mas ele consegue também perder alguns gols em virtude de, por ser muito bom, né? É um pouco desatento, né? Então tem esse ponto no Luiz Henrique que precisa melhorar. Outro ponto que eu acho que tem que evoluir no Luiz Henrique é a capacidade de marcação. Esse perfil tático dele, que se fosse realmente já muito desenvolvido, certamente ele teria migrado rapidamente ali, e migrado da equipe do Betis para uma equipe ali, de outro país da Europa, né? Um gigante europeu, talvez da Premier League, né? Luiz Henrique é um jogador que se encaixa muito no perfil de jogadores que o Brighton está contratando, né? Mas ele tem essa questão tática que precisa ainda evoluir. Acho que isso é possível, ele é muito novo ainda, né? É um jogador que precisa, na verdade, aceitar um pouco essas orientações táticas aí, né? Como ele é muito, assim, o cara é muito bom, né? É muito bom. E ele sabe que ele é muito bom. Então ele precisa apenas ter um pouco mais de comprometimento, porque se ele entender que se ele tiver um comprometimento tático melhor, ele vai evoluir muito no futebol, eu acho que aí ele vai realmente melhorar. E acho que isso pode acontecer a qualquer momento. O fato é que, independente desse ponto, dessa questão, eles dizem que hoje é um jogador que entrega demais, mas é um absurdo, gente. Os números dele, Josa, lá no Betis, não foram tudo isso. Realmente, a temporada de adaptação, né, tá se adaptando. Nem sempre foi aquele jogador tão acionado assim como deveria, nem sempre entrou em todos os jogos como deveria. É complicado lá na Espanha, a gente sabe muito bem nesses clubes que estão aí que tem torcidas, né, que pressionam por resultado, é o caso do Betis, né? Então, na verdade, o Luiz Henrique ele teve ali uma dificuldade de apresentar todo aquele futebol que ele sabe. Agora, é inquestionável que esse jogador ele é sensacional. É um futuro jogador da seleção brasileira, provavelmente futuro titular da seleção brasileira em algum tempo, né? Também acho que é um jogador que o Botafogo também pode ganhar muito com ele, porque certamente, se ele der muito certo aqui no Botafogo, e é muito provável que isso aconteça, ele não fique aqui no Brasil por muito tempo, né? Então, para mim, é um jogador que consegue mudar o patamar de ataque de uma equipe. É outra conversa, meu irmão. É outra parada com o Luiz Henrique, entendeu? Eu acho que a equipe do Botafogo, no geral, ganha muito com isso. O ataque do Botafogo ganha muito. Todos os jogadores têm uma tendência a ganhar muito agora com a presença desse ponteiro de muita velocidade, muita habilidade técnica, de muita capacidade, por exemplo, de mudar jogo, né? Muda jogo. É aquele jogador que você coloca na partida para mudar uma partida, ou mesmo estando na partida, ele pode perfeitamente mudar completamente os rumos, o destino de um jogo com a sua habilidade, com a sua capacidade de tirar coisas da cartola, com a sua inventividade, enfim, um jogador espetacular na minha opinião, acho que muito subestimado e, apesar disso, acho que ainda tem questões para evoluir, como essas que eu apontei aqui neste vídeo. Quero que você deixe um comentário aí no que você acha que o Luiz Henrique precisa melhorar, ou se você acha que já está tudo muito bem. Também quero que você divulga esse vídeo nas suas redes sociais. Quero torcedores do Botafogo que dão uma força no meu canal. É muito importante aqui para o meu trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado pela gentileza. É isso. Forte abraço a todos.